Fala aí, galera, canal RT Tips para mais um vídeo aí de palpites dessa terça-feira, dia 4 de dezembro. Bons jogos aí pela Liga Inglesa, principalmente. Eu sou o Rafael. E eu sou o Torres. Vamos lá, vamos para os palpites. Separamos aqui bons jogos. O primeiro jogo é entre Watford e Manchester City, né, na casa do Watford. O 10º colocado contra o primeiro Manchester City. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Um bom jogo. Como todos os jogos do campeonato inglês, né? A Premier League é um dos campeonatos mais ricos do mundo, né? E com certeza vai ser um bom jogo. Nós colocamos aqui um jogo acima de 2 gols, 2.5, né? Porque o Manchester City é uma equipe muito forte no seu ataque e a equipe do Watford é uma equipe que faz gols dentro da sua casa. Sempre faz gols. Nos últimos 5 jogos ele fez gol dentro da sua casa. Então nós colocamos acima de 2.5, né, esse jogo. Nas casas aí tá dando uma cotação de 1.53. É verdade. 1.53 é uma boa cotação, porque falar da ofensividade do time do Manchester City, com né? certeza. O Watford, na análise que a gente fez, né, nos últimos 5 jogos do Watford aí, ele marcou em todos os jogos, inclusive contra equipes grandes também. Contra o Manchester. Então nós acreditamos que é uma grande chance. São 2 bons ataques, né? Então nós acreditamos sim nessa cotação de 2.5 gols acima. Palpite para esse jogo aí, mais de 2,5 gols. Vamos para o segundo jogo aí, o jogo entre o West Ham e Cardiff City. O 13º West Ham contra o 16º Cardiff City. O que você tem a dizer sobre esse jogo aí? É um jogo de meio de tabela, né? Um jogo que as duas equipes têm feito uma campanha média para baixo, né? Uma equipe West Ham que tem um bom elenco, contra um Cardiff que fora de casa só tem feito péssimas apresentações, né? Na verdade, o Cardiff ainda não venceu fora de casa na Premier League. E o West Ham, uma boa equipe, por mais que esteja numa colocação que de médio para baixo, mas uma boa equipe jogando em casa, né? Então, nos últimos 5 jogos entre eles, vitória do West Ham, né? Os últimos 5 jogos entre o West Ham e Cardiff, o West Ham ganhou os 5 jogos. Então, nós acreditamos aí numa vitória, né, do West Ham, né? Aí tá aqui, ó, ainda, e o Cardiff ainda não venceu fora. Vitória do West Ham pagando 1.65. Verdade. Palpite para esse jogo aí entre o West Ham e Cardiff City. A vitória do West Ham em casa pagando 1.65. Vamos para o próximo jogo aí, o Bournemouth contra o Huddersfield Town. Nosso palpite para esse jogo aí, bom jogo, que é um bom jogo, né? É o ambas marcam pagando 1.90. A Liga Inglesa aí, que é um campeonato onde saem bastantes gols, né? A gente gosta bastante de fazer entradas aí nessa Liga Inglesa, que é o melhor campeonato que tem, né? Mais dinâmico, um dos melhores para mim, na minha opinião, é o melhor de todos, assim, para assistir, a qualidade dos times, né? São sempre jogos emocionantes, né? Jogos emocionantes, jogos em que o primeiro, né, passa muita dificuldade contra o 5º, contra o 10º, aqueles lá do meio da tabela e tudo mais. Então, esse jogo aí vai ser um jogo muito corrido, onde a gente separou aí 2 palpites, né, que você pode estar escolhendo aí entre eles. O 2,5, mais de 2,5 gols, pagando aí uma odd de 1.90 e também o ambas marcam com uma odd de 1.90 também. Nós temos, né, diante da análise que a gente fez, tem uma grande chance aí desse palpite ser vencedor. Você pode escolher entre uma das 2 cotações. Você tem que escolher sempre aquilo que você acha melhor, né? Você faz aí a sua análise também, né, que é sempre bom. Aí você escolhe entre essas 2. Mais de 2,5 gols ou o ambas marcam pagando 1.90. Vamos para o próximo jogo. Jogo do Brighton, é isso? Isso. Brighton e Crystal Palace. Crystal Palace. O que você tem a dizer sobre esse jogo aí? O Brighton, melhor dizendo, o 11º no colocado, contra o Crystal Palace, 14º. Outro jogo de meio de tabela, né? O Brighton, ele é uma equipe que tem feito gols também em todos os jogos, como o Crystal Palace,
né? Então nós também escolhemos aí uma cotação de ambas marcas, né? Ambas marcas está pagando muito bem nas casas, né? 2,50, uma odd de 2,50, muito uma boa. ótima odd aí, 2,50, e nós cremos que esse resultado aí vai bater com certeza, porque o Brighton costuma sempre fazer gol, principalmente jogando na sua casa, né? E são duas equipes que marcam gols tanto em casa quanto fora de casa, né? Então tem tudo para ser um jogo que as duas equipes marcam gols. Até porque as duas equipes aqui, uma é 11ª, né? E a outra outra 14ª. Estão ali mais ou menos no mesmo patamar. Então eu vejo o seguinte, que ambas as equipes elas vão querer vencer, né? Com certeza. Porque são adversários diretos ali na parte da tabela. Será um jogo franco. Um jogo onde as duas equipes precisam da vitória. Verdade. E pagando uma ótima odd aí, uma ótima cotação de 2,50, eu acho de muito valor aí essa aposta. Ambas marcam entre Brighton e Crystal Palace. Vamos aí. Vamos mudar de liga agora. Para o penúltimo palpite. Vamos mudar de liga aí, vamos para a Liga Francesa. O jogo entre Amiens e Mônaco. O que você tem a dizer sobre esse jogo aí? Um jogo que bom mesmo. Um muito bom jogo, porque são duas equipes que estão lá embaixo na tabela, né? Incrivelmente o Mônaco está lutando contra o rebaixamento, né? O Amiens, penúltimo colocado. O Amiens é o 18º, né? Isso aí é normal, o Amiens brigar lá embaixo contra o Mônaco, que está em 19º colocado com apenas 10 pontos. E por mais que o Mônaco vença o jogo, ele vai continuar na penúltima colocação. Então é um jogo que o Mônaco ele vai fazer de tudo para vencer. E nós colocamos aqui, nas casas, nós colocamos a vitória do Mônaco. Por mais que o Mônaco esteja lá embaixo, eu estava comentando com o Rafael aqui, é um jogo de uma equipe grande contra uma equipe pequena, uma equipe que tem camisa, uma equipe que tem tradição, por mais que ela esteja lá embaixo. A equipe do Mônaco é uma boa equipe. Então nós acreditamos sim na vitória do Mônaco. Verdade, como a gente estava falando, o Mônaco está muito mal, né, no campeonato. Penúltimo colocado, um time de muita camisa, muita tradição. Acabou de sair aí agora, né? Da Liga dos Campeões, perdeu. Só briga pelo campeonato francês agora. Agora é mudar o time aí de patamar, fazer uma virada aí, né? Subir na tabela para poder tirar o time aí dessa situação. E a odd está excelente, né, nesse jogo. E contra um time como a Amiens, né, que é um time de segunda, terceira divisão, que teve o seu acesso aí, mas pelo visto vai voltar de onde veio. Nós cremos muito na vitória do Mônaco nesse jogo. E pagando uma odd de 2,38 é um excelente palpite para essa rodada de amanhã. Com certeza é uma ótima opção, é uma aposta de muito valor. Vamos para o último jogo aí, né? Copa do Rei. Copa do Rei da Espanha. É um jogo de volta, né? Onde o primeiro jogo, o Cádiz, né? Venceu por 2-1 o Espanhol. Venceu por 2-1 o jogo do Espanhol. O Cádiz a equipe do Cádiz tem sido uma equipe muito forte nos seus domínios. Uma equipe que dificilmente é batida na sua casa. O Cádiz foi rebaixado, né, para a segunda divisão contra o Espanhol, que está na primeira divisão, mas não está muito bem no campeonato espanhol. Começou bem, vem numa queda muito grande, né? E o primeiro jogo o Cádiz venceu por 2-1 na sua casa. Esse jogo de volta, né? Uma odd de 1,85 para menos de 2,5 gols. Por quê? Nós temos a convicção que será um jogo muito truncado, né, Rafael? Um jogo de classificação, um jogo classificatório, aonde o Cádiz vai vir fechado, não vai sair muito para o jogo, principalmente no início. Então vai ser um jogo muito truncado. Então nós acreditamos aí sim nessa odd que está pagando muito bem, 1,85, né? 1,85. Vai ser um jogo muito truncado, com certeza. É verdade. 1,85, uma ótima cotação aí para essa aposta aí, essa entrada. 1,85 para menos de 2,5 gols nessa partida. Ou seja, até 2 gols. Se sair até 2 gols, a sua entrada é vencedora. Se sair mais de 2,5 gols, sair 3 gols nesse jogo, a sua aposta ela é perdida. Nós acreditamos muito aí que vai bater esse resultado. Cádiz
vindo para o jogo fora de casa. Acreditamos aí no segundo tempo aí o Cádiz segurando muito ali, Um jogo bem amarrado, bem amarradinho e tal, já entra classificado no jogo, né? Exatamente. Então segurando o jogo ali, nós acreditamos que menos de 2,5 gols venha bater esse palpite aí para o jogo entre Espanhol e Cádiz. pela Copa do Rio. 1,85. Bom, galera, esses foram os palpites aí dessa terça-feira, dia 4 de dezembro. Com vocês, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, né? Ativa o sininho, deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele vai, né, sugerir para você os próximos vídeos aí que forem postados pelo canal. Um abraço aí a Valeu, todos. galera. Boa sorte. Até a próxima.